Imagine iniciar um movimento transnacional gigantesco, sabe? Capaz de transformar a paisagem religiosa de um país inteiro. É uma premissa ousada, com certeza. Muito. E agora, imagine fazer tudo isso sem nenhum apoio financeiro, sem formação acadêmica nenhuma e embarcando numa viagem transatlântica sem sequer ter o dinheiro da passagem no bolso. Ah, parece loucura, né? Exato. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Eu sou o seu apresentador e, claro, estou animado para destrinchar essa história. E eu sou a especialista de hoje, pronta para explorar esses dados com você. É um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Bom, a análise de hoje baseia-se em uma tese de doutorado bem detalhada da Patrícia Nicandro. Ela mapeia as origens das histórias do movimento pentecostal italiano. E a nossa missão aqui não é fazer um debate religioso, tá? O objetivo é focar no que ela chama de capítulo 7º da tese. Certo. O capítulo 7º... Isso. A gente vai acompanhar o retorno impressionante de imigrantes italianos, tipo pessoas comuns mesmo, trabalhadores braçais, pessoas que vivenciaram o fervor religioso nos Estados Unidos no início do século XX e voltaram para a Itália para fundar de forma totalmente orgânica a primeira missão pentecostal em Roma, lá em 1908. E que depois se expandiu para Milão, Giz e até para Sicília, né? Exatamente. E para quem nos ouve, é importante entender que essa história não é apenas sobre teologia. É sobre como redes de imigração, convicção pessoal muito profunda e a descentralização de poder podem criar movimentos sociais absurdamente massivos. Sem nenhum tipo de planejamento corporativo ou institucional. É fascinante. Pois é. Então vamos direto ao ponto, porque a gente precisa apresentar a figura central dessa loucura toda, o Giacomo Lombardi. Ah, o Lombardi. Uma figuraça. Totalmente. Como é que ele inicia essa jornada de volta para a Itália? Quem era ele antes disso tudo? Olha, o Lombardi era um trabalhador braçal, sabe? Originário de Abruzzo. Ele não tinha formação teológica nenhuma. Para ser exata, as fontes indicam que ele tinha apenas a 2ª série do ensino fundamental. Caramba, 2ª série só. Só isso. Ele migrou para Chicago, fugindo da pobreza, e lá ele vivencia o que eles chamavam de batismo no Espírito Santo. E aí que a chave vira, né? Porque em 1908 ele tem essa convicção de que Deus manda ele voltar para a Itália. Isso mesmo. E o que ele faz em seguida é quase inacreditável. Ele vai até a igreja que ele frequentava em Chicago, entrega todas as economias dele, estamos falando de $500, tá? Nossa, o que era muito dinheiro na época. Muita coisa. Ele entrega tudo para que cuidem da esposa e dos 6 filhos. 6 filhos? 6. E aí, ele vai para a estação de trem sem um único centavo no bolso. Tá, peraí. Deixa eu fazer o papel do cético aqui, porque eu fiquei muito intrigado com isso. Claro, manda. Fazendo uma analogia moderna, é como se um empreendedor hoje abandonasse o emprego, doasse todas as economias dele e fosse para o aeroporto sem passagem, só esperando que investidores anjo magicamente tropecem nele no saguão. É uma ótima analogia. Mas, até que ponto isso é uma demonstração de coragem extraordinária e onde cruza a linha para pura irresponsabilidade familiar? Abandonar 6 filhos assim? Olha, é uma pergunta super válida e eu fiquei pensando muito nisso também. Mas a gente tem que entender o contexto de movimentos de despertamento, o revivalismo daquela época. Certo. Nesses ambientes, a lógica racional, essa nossa lógica burguesa e pragmática, ela é simplesmente suspensa. Suspensa como? Inicial. Não era visto como irresponsabilidade, mas sim como prova da autenticidade da missão. Se ele fizesse as malas bonitinho, comprasse a passagem com antecedência, ele estaria confiando no próprio braço, sabe? Entendi. O risco era o selo de garantia. Exato. E o detalhe crucial que a fonte traz é que, enquanto ele caminhava pela estação de trem orando, pessoas estranhas se aproximavam dele. Estranhos mesmo? Sim, pessoas que ele não conhecia. E elas perguntavam o senhor ao senhor Lombardi e entregavam a ele envelopes com dinheiro. Uau! E o dinheiro era o valor exato para ele chegar a Nova York e depois pegar o navio até Nápoles e de lá o trem para Roma. É de explodir a cabeça. E aí ele finalmente desembarca em Roma no final de 1908. E eu imagino que o choque entre esse fervor não lapidado dele e as instituições religiosas de Roma deve ter sido brutal. Foi um choque sísmico. Primeiro ele se hospeda com o Ignazio Roque. Quem era o Roque?
Era um velho amigo dele do serviço militar. O Rock trabalhava como carregador na ferrovia e, detalhe, era totalmente cético. Ah, imagino. O cara chega sem dinheiro, falando de visão divina. Pois é. Então a Lombardi tenta pregar nas igrejas que já existiam por lá. Ele vai na igreja valdense, numa igreja batista, que eram os protestantes estabelecidos. E como ele é recebido? Ele é ridicularizado, basicamente. Ele é expulso pelos pastores. Mas por que uma rejeição tão rápida? Era uma questão puramente de teologia, de discordarem da mensagem dele? Ou a gente está vendo aí um elitismo, um preconceito de classe? Ah, as duas coisas andam de mãos dadas aí, mas o elitismo pesou muito. As igrejas formais daquela época prezavam muito pela liturgia, pela educação teológica acadêmica. Eles tinham toda uma estrutura. Sim, e o Lombardi, bem, ele representava o caos. Ele era um camponês, com modos rudes, um sotaque super forte, alegando ouvir a voz de Deus diretamente, sem precisar de seminário ou de intermediários. Isso ameaça a autoridade de quem estudou há anos, né? Com certeza. Mas aí acontece uma reviravolta. Na rua, depois de ser rejeitado, ele é abordado pelo advogado Mauro Paretti. Um advogado. O contraste já começa aí. Total. O Paretti era um homem distinto, culto, mas que notou a paixão do Lombardi. Mesmo com o sotaque abruzês forte, o Paretti viu que ali tinha algo vibrante. E o Paretti leva ele para conhecer quem? Ele leva o Lombardi até o Sforza, que era um idoso, um pregador evangélico já com muita bagagem. E o Lombardi chega nele cheio de cautela, imagino. Que nada, o Lombardi chega e já solta "Deus me manda" para te anunciar uma mensagem. Nossa, na lata. Na lata. E o incrível é que o Sforza escuta. Ele não ri, ele não julga. E ele logo se torna o primeiro italiano a ser batizado no Espírito Santo na própria Itália. Que virada! Mas e o Rock, o amigo cético lá da ferrovia? Ele continuava hospedando o Lombardi, né? Sim, e continuava se recusando a acreditar em qualquer coisa que o Lombardi dizia. Até que acontece a famosa profecia. Essa parte é arrepiante. O Lombardi, vendo a resistência do amigo, profetiza que um terremoto aconteceria em breve, justamente para convencê-lo. E não é que acontece mesmo? Pois é, em 27 de dezembro de 1908, ocorre o devastador terremoto de Messina. É bom lembrar para quem nos acompanha que esse não foi um tremorzinho qualquer. Foi uma catástrofe histórica. Destruiu cidades inteiras, foi um trauma nacional na Itália, e o Rock toma isso como um sinal inegável. A resistência racional dele quebra ali mesmo e ele se converte. E com o Rock a bordo, a comunidade começa a crescer. Eles faziam as primeiras reuniões na casa humilde do Rock, certo? Isso. Certo. Mas o grupo cresce e eles logo se mudam para o amplo escritório de advocacia do Paretti, lá na Salita del Grillo. E aí que a gente tem que parar para analisar a composição dessa sala, porque é fascinante. O final de 1908 nos traz um grupo inicial super diverso. Muito diverso. A gente tem o Sforza, que é o pregador idoso, tem o Paretti, o advogado, tem a Angela Gariolho, descrita como uma ex-modelo, Certo. o Rock, carregador de malas, o Di Napoli, que era chefe de cozinha, e várias donas de casa. É uma dinâmica muito inusitada. A gente tem um advogado, um carregador, um chefe de cozinha e uma ex-modelo na mesma sala, todo mundo ouvindo e seguindo a liderança de um trabalhador braçal analfabeto. É um choque social. É como se o movimento fosse um grande equalizador, né? Os diplomas e as contas bancárias literalmente ficavam do lado de fora da porta. Você tocou no ponto central. O foco intenso deles na experiência espiritual direta destrói as hierarquias humanas. Porque a experiência é igual para todos. Exato. A lógica é simples. Se o Espírito Santo pode descer sobre um operário braçal com a mesma força que desce sobre um doutor em direito, a estrutura de classes da sociedade perde totalmente a validade dentro daquele espaço. Faz todo sentido. Mas essa harmonia, essa quebra de barreiras, ela sobreviveu quando o movimento começou a se expandir para fora de Roma, porque a gente sabe que Roma é cosmopolita. E no interior? Aí a história fica ainda mais complexa. Eles enfrentaram a pobreza absoluta e principalmente o machismo da época. O capítulo 7 entra bem nessa questão. A gente tem a figura do Pietro Ottolini, que vai para Milão em 1910. Sim, o Ottolini vai com a esposa e os 6 filhos,
E a fonte relata que eles foram sem conta bancária. Eles diziam 8 pessoas sem conta em banco e sem coletas. Um milagre. E eles conseguem converter metodistas tradicionais lá, como a família Clash, que simplesmente se demitiu da antiga igreja avisando para o pastor que acharam algo melhor. Uma afronta para a instituição, né? Com certeza. Mas eu quero focar numa história específica lá da região de Gice, porque é lá que a coisa fica tensa. O caso da Lúcia de Francesco Mena. Nossa, a trajetória da Lúcia é um estudo de casos sobre gênero na religião. Sim, ela retorna da Argentina para Gice, que fica na província de Chieti, e ela faz exatamente o que os homens estavam fazendo. Ela começa a pregar. E o que acontece? Ela sofre calúnias intensas. A sociedade local e até outros evangélicos não aceitavam de jeito nenhum que uma mulher pudesse pregar uma nova doutrina publicamente. É aí que entra o meu questionamento. Porque olha só, o movimento quebrou barreiras de classe e rapidinho lá no escritório do advogado em Roma. Certo. Certo. Mas quando chegou na questão de gênero, no interior da Itália, a barreira foi de concreto, foi muito mais dura. Eles eram radicais espiritualmente, subversivos até, mas ainda assim batiam de frente com as regras culturais do patriarcado. É uma observação super precisa, e os estudos sociológicos explicam isso muito bem. Movimentos novos, principalmente religiosos, frequentemente dão um baita protagonismo inicial às mulheres. Por quê? Por causa do ambiente doméstico. Exatamente isso. No início, as reuniões ocorrem nas casas, nas salas de estar. E o ambiente doméstico sempre foi domínio feminino. Mas a resistência aparece no momento em que esse papel sai da casa e se torna público, na comunidade. Quando começa a ganhar visibilidade. Sim, quando a liderança da mulher se torna pública, o patriarcado sente a ameaça e reage violentamente para retomar o controle. E a crise da Lúcia Mena foi tão séria que exigiu uma intervenção externa, não foi? Foi. O Ottolini teve que viajar lá de Milão até Gice só para intervir e resolver a crise de autoridade que se formou em volta da Lúcia. Ele teve que validar o trabalho dela. Isso. E o resultado dessa intervenção masculina foi que o clima se acalmou e ocorreu o batismo de 13 pessoas no Rio Sinelo. Mas precisou da chancela de um homem. É um detalhe triste, mas muito revelador sobre a época. Bom, agora a gente precisa olhar para o mapa e falar sobre a Sicília. Como esse movimento chegou ao sul profundo e à ilha da Sicília. A expansão no sul é fascinante, porque prova de vez que não havia nenhum tipo de controle central em Roma. Foi uma rede completamente descentralizada. Tem a figura da Giuseppina Zolo, né? Sim. A Giuseppina Zolo é convidada a ir para Matera em 1910 por um homem chamado Antônio Plasmati. E a história do Plasmati é ótima. É incrível. Ele emigrou para Nova York por causa de extrema pobreza, começou a trabalhar numa fábrica de papel e a fonte diz que ele se converteu e foi batizado no Espírito Santo enquanto orava no trabalho mesmo, no meio da fábrica. E aí ele volta para a Itália. Volta e que começa a espalhar a mensagem. E na Sicília, em lugares como Ravanusa, Riese, Messina, a difusão operou de um jeito parecido, através de pioneiros independentes. Como o Antônio Baglio e o Giovanni Sola. Exato. Eles voltavam dos Estados Unidos, direto para as cidades de origem deles, sem passar por Roma, e a primeira coisa que faziam era anunciar o que tinham vivido para os próprios parentes. Sabe, a analogia que me vem à mente é que isso funciona exatamente como uma rede social moderna, sabe? Uma campanha viral. Totalmente. Isso aqui foi conduzida através de navios a vapor e trens a carvão. Não tinha um comitê de marketing lá em Chicago com um mapa na parede planejando, tipo, agora vamos focar na conquista da Sicília. De jeito nenhum. Eram apenas pessoas voltando para casa e contando as novidades para a família. É brilhante. E o brilhantismo é justamente por não ser intencional. É uma não estratégia. Ao confiar nas rotas orgânicas da imigração e nos laços familiares, a mensagem se adaptava instantaneamente à cultura local. Ganhava a cara deles. Sim, ganhava o sotaque, o dialeto local, tornava-se um movimento feito de italianos para italianos. E não uma doutrina estrangeira sendo empurrada goela abaixo. Isso é imbatível. Bom, a gente cobriu muito chão aqui e, para amarrar, a gente vê que o que começou em uma pequena sala nos Estados Unidos viajou na bagagem mental de trabalhadores rudes e sem instrução formal. Pessoas que a elite da época ignoraria totalmente. Exato.
Homens como Giacomo Lombardi e mulheres como a Lucia Mena mudaram o cenário religioso italiano. E não foi com recursos financeiros ou teologia acadêmica rebuscada, mas sim com uma convicção pura e uma dependência gigantesca do invisível. É a prova de que a dinâmica social pode ser reescrita de baixo para cima pelas beiradas. Com certeza. E isso deixa um pensamento provocativo para quem nos ouviu até agora. Gosto disso. Porque saber que um grupo sem recursos, sem internet e sem liderança formal conseguiu cruzar oceanos e transformar profundamente uma sociedade inteira apenas através do contato boca a boca de imigrantes, isso nos obriga a perguntar o seguinte: quais ideias silenciosas, nascidas nas margens da sociedade, estão neste momento cruzando fronteiras ocultas nas redes de imigrantes de hoje? Muito bom. Ideias que estão apenas prontas para reescrever a nossa cultura de amanhã. É algo para se pensar. Com certeza é. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esta exploração e até a nossa próxima análise.